Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas eu vi que depois que eu publiquei este vídeo que vai estar publicado aqui, ou aqui, não sei, sobre a minha formatura, muitos de vocês acabaram me mandando muitas perguntas relacionadas ao meu futuro, se eu continuo em Rosário ou não, o que eu vou fazer na minha vida e tudo mais. Então eu publiquei nas minhas redes sociais que vocês perguntassem o que vocês queriam saber a respeito disso, que eu responderia pra vocês. Antes de responder as perguntas, o canal tá quase chegando a 14 mil inscritos. E lembrando, quem assistiu a última live, que o canal tem uma meta pra quando chegar a 20 mil inscritos. Se ele chegar, obviamente, a 20 mil inscritos, antes do aniversário de 2 anos, a gente vai fazer alguma coisa bem legal, bem bacana, ok? Também vocês que me acompanham nas redes sociais, principalmente no Instagram, viram que eu tava fazendo uma tatuagem na semana passada. Eu não vou mostrar ela ainda, ok? Mas se caso vocês quiserem que a gente fale sobre isso, deixem aqui embaixo nos comentários e aí a gente fala, eu falo tudo que vocês quiserem saber sobre ela, comentem, perguntem aqui embaixo que a gente faz um vídeo especial sobre isso, sobre tatuagens na Argentina ou coisas do tipo. Quando ficar pronta eu mostro pra vocês, eu prometo, ok? Vou buscar aqui as perguntinhas que vocês mandaram pra responder. Muitas delas são muito interessantes, basicamente todas elas são bastante interessantes. A Clara Albuquerque perguntou qual foi a minha primeira impressão quando eu cheguei aqui e quando essa impressão, boa ou ruim, foi destruída pela realidade. Então, quando eu me mudei pra Argentina, pra Rosário mais especificamente, que foi ali por novembro de 2011, ou seja, que fazem aí, ó, tá quase chegando a 6 anos já. Eu mudei, eu vim conhecer a cidade logo que um vulcão no Chile entrou em erupção. E as cinzas chegaram muito forte aqui em Rosário. E era calor, era verão, e tu via o céu meio estranho por causa das cinzas. E era normal tu ter tosse, tu ter espirrar, porque tava muito carregado o ar por causa daquilo. E capaz algum outro fenômeno natural, que sei lá, que pode ter acontecido. E o cabelo ficar muito duro, e era muito quente na semana que a gente veio visitar. Eu tive uma impressão de uma cidade meio que muito antiquada em alguns aspectos, porém com uma população que era muito receptiva e que ajudava bastante as pessoas, ao contrário de Buenos Aires, em que eu particularmente tive más experiências com os portenhos. A cidade parecia ser muito pequena naquela época, quando eu mudei para Rosário, e com o tempo, depois que eu mudei e fui conhecendo, eu vi que a cidade na verdade é imensa. Isso até é um fato que eu comentei com uma menina que chegou há pouco tempo aqui, é que brasileiro está acostumado a viver e conhecer tipo da Avexaneda até a Pellegrini e o Rio, esse triângulo que compreende, sei lá, 20% do território da cidade, talvez um pouquinho mais, não sei. Mas tem vários bairros da cidade que não estão nessa zona e que são muito bons e muito agradáveis. Tipo, por exemplo, o bairro Belgrano, que fica na Mendoza aos 5.500, por exemplo. É um bairro super comercial, mas que fica na zona oeste e que as pessoas não conhecem. E, por exemplo, o aluguel lá é muito mais barato que no centro. Enfim, coisas que a gente vai reconstruindo com o passar do tempo. Eu fui reconstruindo essa ideia de como que era Rosário com o passar das semanas e dos meses desde que eu cheguei em Rosário. Obviamente o verão passou, que é uma estação que pra mim é desnecessária, principalmente aqui em Rosário, porque como não venta, a sensação térmica é muito alta, faz um calor muito desumano, e eu não gosto do verão, como vocês sabem, se vocês me acompanham aqui há tempo. O inverno na cidade é muito bonito e acaba que tu tem outra visão da cidade, das pessoas, enfim, a cidade foi criando outra cara dentro da minha cabeça. A Nájila perguntou, você pretende continuar morando na Argentina? Manda beijo, um beijo, Nájila. Então, por enquanto, eu tenho que fazer algumas provas finais, que eu acho que isso vai responder algumas perguntas que mandaram depois. Eu tenho que fazer 4 provas finais, uma delas eu fiz hoje, não foi tão bem assim, mas tudo bem. Tem que fazer 4 provas finais para conseguir entrar na prática final, que eu também já comentei sobre ela, vai estar linkado aqui em cima. Para quem não sabe o que é a prática final da faculdade, que é o último ano. Não tenho apuros em voltar para o Brasil, mas também quero revalidar o meu título para poder ir para o Brasil, trabalhar e atuar lá, caso seja necessário. Hoje esse espaço está meio que em branco, por mais que eu tenha desejo sim de voltar em algum momento. A Thalita Magalhães pergunta, por quais especialidades você se interessa? Fala um pouco no vídeo sobre o processo de voltar para o Brasil e se você vai voltar. Também sobre como se preparar para a prova de residência. Então, eu não comecei a me preocupar ainda com a parte da revalidação do título, que seria o processo, né, de voltar para o Brasil, e nem com a prova de residência, porque eu primeiro tenho que fazer essas provas para entrar na prática final. Mas, provavelmente, daqui a alguns meses, quando isso acontecer, o canal vai estar transmitindo isso e essa minha atenção também.
As especialidades que me chamam a atenção foram modificando muito durante o decorrer da faculdade. Eu comecei a faculdade querendo muito fazer cardiologia. Cursei trabalho e tempo livre, que é uma matéria do segundo ano, e não gostei muito da área de cardiologia. Logo depois, eu cursei uma matéria que tinha muito sobre meio interno e nefrologia. Eu gostei muito de nefrologia, pensei em seguir a carreira, mas no terceiro ano eu vi toda a parte de infecto-contagiosas e eu me apaixonei por isso, já com a parte muito teórica e muito básica que a gente vê no terceiro ano. E no quarto ano eu tive como tutor o Dr. Sérgio Lupo, que é um dos maiores nomes da infectologia aqui em Rosário. Ele não é infectologista, mas ele trabalha com uma clínica voltada para infectologia. E eu me apaixonei pela infectologia, é a área que eu pretendo seguir, e eu tive a sorte de ter bons tutores nessa área. Não porque eu busquei, mas sim porque o destino me jogou eles na minha frente. Sérgio Lupo no quarto ano, nas práticas do quarto ano de clínica médica. No quinto ano eu tive a doutora Sara Guichen, que também é infectóloga. Ela tem uma visão um pouco diferente do Sérgio Lupo, que é muito cientista, é muito da investigação, e a doutora Sara Guichen, ela tá mais voltada para uma outra área, um pouco mais... desde o meu ponto de vista, uma área um pouco mais humana. Pelo menos é o que ela me transmitiu durante esse período. E, obviamente, com o decorrer, como eu fui gostando da área, fui conhecendo muitos infectologistas aqui na cidade que me fizeram me apaixonar cada vez mais pela área. E tenho quase certeza que é a área que eu pretendo seguir. Se caso vocês quiserem que eu comente e faça um vídeo especialmente falando sobre infectologia e sobre especialidade, comentem aqui embaixo também, que aí a gente fala sobre isso. Comentem o que vocês querem saber. Micord pergunta: foi difícil se estabilizar na Argentina? Os primeiros meses são difíceis, acho que em vídeos anteriores eu já comentei sobre isso. É um processo complicado de adaptação, porque você está longe de casa, em outro país, outro idioma, outra cultura, com um método de ensino totalmente diferente que a gente está acostumado no Brasil. Mas é um processo que, desde o meu ponto de vista, é rápido. Não é algo... Para mim, pelo menos, foi um processo bastante rápido, no qual eu me adaptei bastante bem com a cultura local, com a cidade, aprendi o idioma rápido, mas tem gente que não se adapta, e é um processo muito subjetivo, né? Depende de cada um, não é porque um é melhor ou pior que vai se adaptar, enfim, é um processo de cada um. Mas, para mim, a primeira semana e a segunda foram as piores, porque eu tive a sorte de ficar gripado, ficar doente. Eu tinha 19 anos, era bem novinho. Quando eu mudei pra cá, nunca tinha morado numa cidade grande. Então foi um processo bem complicado. Eu queria voltar pra casa simplesmente porque eu tava gripado, pra vocês terem uma ideia. A principal especialização aqui ou no Brasil? Ana Lu Oliveira perguntou essa. Como eu falei, especialização, pretendo fazer infectologia. E sobre aonde eu vou fazer, isso me gera um pouco de dúvida, porque até onde eu tenho entendido, infectologia na Argentina tem que fazer clínica médica primeiro e depois infecto, somando aí uns 6 anos. Enquanto no Brasil, infectologia é uma carreira direta, então são 3 anos apenas. Então não sei, sinceramente não sei. O Vitor Guimarães pergunta o que você vai fazer agora, vai tentar no Brasil, vai para a Europa? Então... por enquanto, como eu falei agora há pouco, vou fazer as provas, fazer a prática final, mas com respeito depois da faculdade, eu não tenho ao certo um desejo de ir para onde eu quero ir, se eu quero ficar ou ir para outro lado, para um lugar totalmente desconhecido. Pretendo trabalhar um pouco aqui. A gente recebeu a educação pública aqui, então nada mais justo do que a gente devolver um pouco para a comunidade, para a sociedade argentina, um pouco com o nosso trabalho, por mais que a gente esteja recebendo, mas a gente está prestando um serviço para a sociedade. Quero, obviamente, ter o meu título revalidado para o Brasil, por qualquer inconveniente, obviamente porque é o meu país, acho que todo profissional deve ter esse desejo, mas também gostaria de fazer algum tipo de curso na Europa, tanto que isso ainda está meio que sendo desenhado, mas possivelmente no final desse ano eu vou para a Europa e talvez eu faça algum curso. Não vou dar muitos detalhes, quando tiver mais desenhadinho eu comento com vocês aqui no canal. Aí Farias me mandou pelo Instagram: oi William, tava assistindo seus vídeos desde 2015, se eu não me engano, em que você estava no ano da sua formatura. A formatura foi no ano passado. Lá você dizia que ainda não sabia se continuar na Argentina ou se mudar para outro país em busca de aperfeiçoamento na sua área quando concluísse a faculdade. Exatamente. E agora, o que mudou no seu pensamento em relação a isso, de lá para cá? Pretende continuar aí ou mudar? Por quê?
Você acha real os boatos de que o novo presidente daí vai meio que cortar as oportunidades de trabalho nos hospitais para os estrangeiros, visando não tirar a oportunidade do nativo de trabalhar? Se ler minha resposta no vídeo, manda beijo. Beijo, Ive. Então, na primeira parte eu acho que eu já respondi agora há pouco, ainda continuo nessa mesma indecisão. Cortar as possibilidades de trabalho eu acho pouco provável. Gerar umas medidas para ir filtrando um pouco o ingresso de estudantes na Universidade Argentina, acho possível. Não algo muito descarado, sabe? Mas como eles vêm fazendo nos últimos anos, já mesmo com o governo anterior, em que ia se pedindo mais documentos e tudo mais, mas isso não era tanto do governo nacional e sim das universidades. Mas enfim, a gente tem que ficar numa posição meio que expectante, esperando para ver se realmente vai acontecer ou não. Eu acho pouco provável algo agora, nesse momento, mas vai saber, né? Nite Garcia fala: você deseja atuar como médico aonde? Voltaria no tempo e tentaria a medicina no Brasil ou faria o que está fazendo? Como é ter um relacionamento sendo estrangeiro? Não precisa ser uma pessoa argentina necessariamente. Então, perguntas bastante complexas. Onde eu pretendo atuar como médico, eu não tenho esse, como eu acabei de falar, esse desejo de quero atuar como médico em tal lugar. Porque eu vim pra cá pra fazer medicina, porque eu sempre quis ser médico, e ser médico não depende de uma nacionalidade, um país onde eu queira atuar. Ser médico significa, né, prestar esse serviço e acercar a saúde para as pessoas e promover saúde para a população. Acho que isso é ser médico, desde o meu ponto de vista, obviamente, cada um tem a sua opinião. Com respeito a como ter um relacionamento sendo estrangeiro, é complicado. Tive umas experiências não muito interessantes nos últimos 3 anos. Como diriam algumas pessoas conhecidas minhas, eu tenho um dedo bem podre. Conheci uma pessoa da Venezuela há pouco tempo atrás e também não foi nada agradável. Talvez seja pelo fato de que eu tenho uma personalidade meio que complicada de se lidar e reconheço isso. Mas quando você mora fora do país e você está estudando, desde o meu ponto de vista, isso é assunto para um outro vídeo, que caso vocês quiserem também, deixem aqui embaixo nos comentários e a gente fala. Mas resumidamente, quando você é estrangeiro e está estudando nesse país, e fica sempre aquele temor da pessoa que está contigo pensando, não, mas é porque daqui a alguns anos você vai embora, não sei o que, e acaba meio que, não todo mundo, mas existem algumas pessoas que acabam botando uma trava, uma barreira, dizendo que o relacionamento em algum momento vai ter um limite, sabe? Que vai ser o momento em que você vai decidir voltar para o seu país. Mas enfim, caso vocês quiserem que a gente converse sobre isso, comentem aqui embaixo também. Bom dia, William. Minha pergunta: você planeja trabalhar no Brasil logo? Vai fazer o Revalida ou trabalhar no Mais Médicos? Matheus Bremer pergunta. Essa é uma pergunta que já fizeram e eu já respondi, mas tem a parte do Mais Médicos que eu achei interessante comentar. Que eu acho que é um programa muito interessante, que hoje existe como ferramenta para quem estuda fora do país e quer voltar para o Brasil urgentemente, antes mesmo de fazer o Revalida. Porém, é algo que a gente tem que ter um certo receio, uma certa preocupação e um certo cuidado, a palavra correta, na verdade, com respeito a fazer o Mais Médicos, pelo fato, nenhum problema com o programa em si, mas pelo fato de que tu tem um contrato de 2 anos com Mais Médicos e depois tu pode renovar ele por mais 2 anos. Isso se não mudou a legislação relacionada ao Mais Médicos, mas como eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que trabalhava com o processo de revalidação, falava que muita gente acabava começando Mais Médicos e deixando para depois o Revalida, e acabava esquecendo ou deixando para depois, empurrando com a barriga e nunca fazia a revalidação, e acabava que ficava meio com conhecimento atrofiado. Não sei se vocês entendem mais ou menos aonde eu quero chegar, porque é muito mais fácil, desde o meu ponto de vista, tu sair da faculdade, já fazer uma prova, do que tu ficar 4 anos parado sem estudar e depois retomar os estudos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero ter respondido a pergunta de vocês. Caso não, deixem aqui embaixo, junto com todas as tarefinhas que eu deixei para vocês. Eu deixei uma tarefinha bastante interessante, que é chegar aos 20 mil inscritos até o aniversário de 2 anos do canal, que é dia 31 de maio. E é isso. Assistam os vídeos que estão aparecendo como sugeridos para vocês aqui embaixo. Se inscrevam, ativem a notificação aqui embaixo, comentem, compartilhem com os amigos de vocês e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!